Voltamos a apresentar o documentário Migração, as rádios AM em busca de espaço. A migração das rádios AM para FM já está acontecendo. Em 2013, foi publicado o decreto que regulamenta a mudança de faixa. E em agosto de 2014, as primeiras emissoras já foram autorizadas a migrar. 9 no estado do Rio Grande do Norte. Mas e agora? Como fica o rádio com a migração? Eu vou ter que comprar um novo aparelho de rádio? Será o surgimento de um novo modelo de rádio FM? Afinal de contas, como chegaram a essa decisão de acabar com os canais em AM e ficar tudo só FM? É tanta coisa. Migração. As rádios AM em busca de espaço. O Brasil tem hoje, em 2014, 1.772 emissoras de rádio AM divididas em alcance local, regional e nacional. A proporção é de 60% de rádios FM para 40% de rádios AM. O pequeno número de rádios AM no país se dá por um motivo: o som. A transmissão do rádio FM chega ao ouvinte dessa forma. Esses chiados cansam o ouvinte e faz com que ele mude de canal. Provavelmente para uma rádio FM ou rádio web que não tem esse problema e ainda podem ser ouvidas facilmente através do celular. Mas antes de explicar o porquê, seria interessante você, ouvinte, saber o que é a migração das rádios AM para FM. A secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações, Patrícia Ávila, explica que para o ouvinte a migração não muda em nada. É muito simples. O radiodifusor hoje, ele tem uma estação, né? Como é que funciona uma rádio? Ela tem uma estação instalada, tem uma torre e você transmite esse sinal para um radinho que você recebe na sua casa. O rádio que você recebe na sua casa, ele continua o mesmo, mas a forma de transmitir é que vai mudar. Então, para o dono da rádio, vai ter que trocar esses equipamentos todos. Para quem está em casa, não. A migração das rádios vem tirando o sono de quem trabalha no setor radiofônico, seja em AM ou em FM. Enquanto os proprietários das emissoras AM estão preocupados com os trâmites legais para a consolidação da migração, os empresários das emissoras FM têm outra preocupação: a concorrência. Essa migração a partir de uma reivindicação dos empresários de emissora AM é a ABERT, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, que por sua vez convenceu o Ministério das Comunicações a mudar esse cenário. Para o presidente da ABERT, Daniel Pimentel Slavieiro, a migração é o renascimento das rádios AM. Essa medida tem um impacto fundamental, porque atinge o pequeno e médio radiodifusor. Das 1.772 emissoras de AM no país, 79% delas têm até 5 quilos. O faturamento médio dessas emissoras não passa de R$50 mil por mês. Então essas empresas são as que mais foram afetadas pela qualidade do áudio. E aí, com a migração por FM, ela será a renovação, o ressurgimento dessas empresas para que continuem competindo num ambiente de convergência, de tecnológica, de internet e de mídias sociais. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, afirma que as reclamações dos radiodifusores eram feitas há anos, pois a cada dia as rádios AM perdem mais audiência. Os radiodifusores relataram para a presidenta Dilma que há 15 anos eles tentavam alguma solução para as rádios AM, que basicamente estão perdendo audiência porque a qualidade do sinal é ruim e isso significa que as pessoas não ouvem, os anunciantes fogem também. Com isso nós vamos dar uma faixa com sinal muito melhor, eles poderão ter uma qualidade de transmissão. Então, com isso, essas rádios vão trafegar numa frequência que é muito mais propícia para ser ouvida. A pessoa gosta da programação, mas quer um sinal de boa qualidade. O Decreto Presidencial 8.139, publicado em 7 de novembro de 2013 e assinado pela presidente Dilma Rousseff, iniciou oficialmente o processo de migração das emissoras. Segundo dados do Ministério das Comunicações, mais de 80% das rádios AM pediram a migração. Mesmo com esse alto índice de solicitações, ainda há muitas dúvidas sobre o assunto. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, explica que a migração das rádios AM segue o cronograma de digitalização da televisão. Com a migração da TV toda para digital, vai sobrar faixas e uma parte dessa faixa vai ser usada para a rádio AM virar FM.
nós achamos que isso vai ser um avanço extraordinário, porque a rádio AM ela tem uma qualidade de sinal inferior e migrando para a FM, ela vai ter uma audiência melhor, vai ter interesse maior da sua região em ouvir. Já as cidades que não tiverem canais disponíveis terão um tempo maior de migração, até porque novos aparelhos de rádio serão feitos. O prazo estimado é de 5 anos, conforme explica a secretária do Ministério das Comunicações, Patrícia Ávila. Quando você obtém autorização para funcionar na FM, você tem um número de dias para funcionar os dois, e a partir daí você tem que devolver o canal para a União. Isso vai acontecer para essas cidades onde tem disponibilidade de canal. Onde não houver disponibilidade de canal, a gente optou por fazer essa migração para todo mundo junto, que é isso que eu expliquei antes. A gente tem uma faixa que a gente vai aumentar. Hoje o dial do seu rádio, ele vai do 88 ao 108 e a gente quer ampliar isso, mas para isso a gente precisa mudar a fabricação dos rádios, dar oportunidade que todos os radiodifusores migrem juntos e dar um tempo maior para esse grupo específico, porque vai haver uma substituição do rádio em casa. Atualmente, o rádio vai da frequência 87.9 até a 107.9 MHz. Para que todas as rádios AM migrem, o espaço dentro da faixa do rádio FM, ou seja, o dial, passará por uma adequação. Será criada a chamada faixa estendida, uma extensão na frequência que vai dos 76 MHz até os 107.9. Para o gestor da Rádio JM em Uberaba, Luiz Ciabotti, o aumento do número de frequência em uma mesma faixa vai causar transtornos. Dessa faixa atual, de 800 até 1.600 de FM, tem muito pouco lugar. Eles têm que pegar essa faixa para baixo, estender e trazer as emissoras para cá. O governo vai ter que incentivar a fabricação desses rádios para você migrar. Nós não temos receptor, que são os rádios para fazer isso. Esse é um fato preocupante. A grande disputa entre as emissoras que vão migrar dentro de uma mesma cidade é a escolha da frequência. Isso porque o melhor espaço no dial é muito importante. Mas, segundo o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, o Ministério já tem a solução. Tem lugares onde nós já temos espaço para colocar mais rádios FM. Mas assim mesmo vai ter, por exemplo, digamos, 3 espaços e tem 4 rádios querendo. Qual vai ser o critério? Além disso, se, digamos, tiver 3 interessados na mesma faixa de frequência, por exemplo, está lá uma faixa com 80.1, por exemplo, todo mundo vai falar, não, eu quero essa aí, nós vamos ter que ver qual é o critério. E nesse caso, inclusive, vai ser sorteio, porque não tem critério capaz de resolver uma coisa como essa. Então, não, todo mundo quer o mesmo número de frequências, nós vamos fazer um sorteio. E tem casos onde não tem frequência, que nós vamos usar a nova frequência que vai ser derivada da digitalização da televisão, que são os canais 5 e 6. Ao contrário do que muitos pensam, as rádios que não quiserem migrar não vão fechar as portas. A Associação das Rádios, a ABERT, acredita que com o tempo as emissoras AM vão desaparecer. Já o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, pensa diferente. Ele explica que por conta da abrangência da AM ser maior que a FM, algumas emissoras AM não vão querer migrar e, portanto, terão outro caráter. Essas rádios não vão querer, com certeza, migrar. Nós estamos já dando de barato que elas vão permanecer onde estão, porque não é obrigado a migrar. Se uma rádio AM local quiser falar, olha, nós queremos, ao contrário de migrar para a FM, nós queremos virar uma rádio regional e ser ouvidos na metade do nosso estado, ela pode fazer também, vai pedir, nós vamos avaliar e podemos autorizar. 2 rádios em Uberaba têm potencial para fazer a migração. São elas a Rádio JM e a Rádio 7 Colinas. Ambas já manifestaram interesse na mudança de faixa. O diretor executivo da Rádio 7 Colinas, Mário Webb, detalha o que o rádio vai precisar para mudar de faixa efetivamente. Mas, a grosso modo, precisa de um transmissor novo, de um link para emitir a onda do transmissor para a antena, precisa de uma antena nova, precisa de um processador novo e, teoricamente, precisaria de uma torre nova, mas, no nosso caso, como nós já temos uma torre de FM, nós não precisaríamos da torre, somente instalar uma nova antena na torre que a gente já tem. Todas essas mudanças geram custos estimados em R$ 140 mil.
Para auxiliar as pequenas emissoras que muitas vezes não têm dinheiro para bancar a mudança, o governo federal vai oferecer subsídios para as rádios que quiserem. O gestor da Rádio JM, Luiz Ciabotti, afirma que os custos para o processo é um fato que atrapalha as pequenas emissoras. A maior parte das emissoras de rádio AM do Brasil não tem capital para comprar equipamento novo, que é caríssimo. É provavelmente que o governo vai abrir uma linha de crédito para as pessoas que não têm condição, para as emissoras que não têm condição, adquirir, fazer um financiamento para adquirir equipamento. Apesar de ganharem qualidade de som, as rádios AM vão ocupar um território menor do que ocupam hoje. A princípio, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, vai decidir a potência de cada emissora, o que pode deixar determinadas regiões sem sinal. Veja só, se uma emissora trabalha em AM com 2 kW de potência e for autorizada a trabalhar com 1 kW, vai poder recorrer, conforme explica o diretor executivo da Rádio 7 Colinas, Mário Webb. Na migração, isso vai vir determinado já na outorga, quando eles liberarem a nossa outorga. Então, basicamente, eles têm um critério lá de se você trabalha com 2,5, está na frequência de tantos kHz, que no nosso caso é 1120, se é local, se é característica regional, local ou federal, nosso no caso é regional. De acordo com essas características, a própria Anatel e o Ministério que vão já determinar qual será a sua potência. Então você vai ficar meio que à mercê do que o Ministério da Comunicação te determinar mesmo. Sendo que depois a gente pode entrar com uma nova solicitação para aumento de potência. Caso a gente fique com uma potência muito baixa, perca um pouco da abrangência, a gente pode requerer um aumento de potência para depois ampliar nosso sinal. Enfim, o Ministério das Comunicações estima que depois de liberadas, as emissoras AM vão conseguir mudar de faixa em até 1 ano. Já o processo de migração de todo o país deve estar pronto em até 5 anos e envolve muitas outras coisas. Até aqui falamos da parte técnica, mas será que a migração se resume a uma troca de aparelhagem ou é mais complexa? No próximo bloco, você continua ouvindo o documentário Migração, as rádios AM em busca de espaço.